Ei, Anderlina aqui, seja muito bem-vindo de volta ao canal mais brabo do Brasil. E hoje eu trouxe um formato de vídeo especial e diferente aqui para o canal, que é uma palestra do Tony Robbins lá no TED Talks. Inclusive, se você é inscrito, já comenta aqui o que você achou desse novo formato de vídeo. E se você tiver gostado, deixa nos comentários outras pessoas que você gostaria que fosse dublado, que eu postasse aqui no canal. Foi eu mesmo que fiz a tradução e a dublagem, inclusive deu muito trabalho. Deixa o like aqui, tenho certeza que essa vai ser a melhor palestra da sua vida. Inclusive, se eu fosse você, eu salvava esse vídeo nos seus favoritos para você assistir ele todo mês, toda semana, porque você vai descobrir por que você vê essa terra, por que você existe, para que você está aqui. Vale lembrar também que eu não posso colocar as imagens originais lá da palestra, porque o TED Talks não permite, e também tem os direitos de imagem do Tony Robbins, mas pode ficar tranquilo que o conteúdo da palestra é 100% original, dublado e traduzido para você. Então é isso, esquece as distrações e bora para a palestra. Em primeiro lugar, quero apenas agradecer a todos pelo privilégio de estar aqui, não apenas esperançosamente para atendê-los por alguns minutos aqui, mas também para assistir. Eu tenho alguns amigos que foram ao TED no passado e eu estive pensando em vir, e eu estava no limite e então fui convidado e disse que queria vir. Então eu participei de cerca de 2/3 deste e recebi uma quantia enorme, não apenas dos alto-falantes, mas de tantas pessoas que conheci. Eu não acho que em todos os lugares que eu falei ou estive por aí, e eu fui privilegiado de estar em muitos lugares ótimos, como tenho certeza que você também tem. Eu já vi tanta concentração de talento, cérebros, mas também paixão e um valor comum. Há uma comunidade aqui sobre contribuição e é realmente lindo, então eu agradeço. Eu vou voltar como participante continuamente e agradeço a todos muito pela sua participação. Obrigado. Eu tenho que te dizer que estou desafiado e animado. Minha emoção é ter a chance de dar algo de volta. Meu desafio é o seminário mais curto que eu costumo fazer, é 50 horas. E eu não estou exagerando, eu faço fins de semana. Eu faço mais do que isso, obviamente. Treino pessoas, mas eu gosto de imersão. Porque como você aprendeu o idioma? Você não aprendeu apenas aprendendo princípios. Você entrou nele e você fez isso com tanta frequência que se tornou real. E minhas coisas não são pré-programadas. Algo acontece na sala, eu faço uma pergunta e eu jogo fora o que está acontecendo lá. Em 17 minutos isso não vai acontecer. Eu sei que vamos transmitir os princípios e eu sou respeitoso com o formato. Eu obtive um grande valor com isso. Embora Lisa Randall, eu me senti muito duro por explicar as teorias de Einstein em 18 minutos. Para garantir que você seja atendido, porque eu realmente vim aqui para servir. É que eu coloquei algumas fitas em sua caixa, mas eu quero que você saiba que se você quiser usar o NetTime, eu chamo sem tempo extra para aprender alguma dessas coisas e usá-lo em um nível mais profundo. Se você ligar para o meu escritório e for do TED, você está na lista. Você pode obter qualquer produto que eu tenho. Não há cobrança por isso. Se você quiser vir a um seminário, eu adoraria tê-lo como meu convidado, também para algo mais profundo. Então, meu presente para você. Obrigado, obrigado. Assim, a corrida começa. Eu provavelmente coloquei muito aqui, porque eu realmente quero tentar servir você e espero que não soe apenas como filosofia, já que não podemos fazer a interação no mesmo nível, embora eu espero que você participe um pouco comigo. A linha inferior do porquê estou aqui é que eu estou realmente em uma posição. Não estou aqui para motivá-lo, obviamente. Você não precisa disso. Muitas vezes é isso que as pessoas pensam que eu faço e é a coisa mais distante disso. O que acontece é que as pessoas me dizem, eu não preciso de nenhuma motivação. E eu digo, bem, isso é interessante. Não é o que eu faço. Eu sou o cara do porquê. Eu quero saber por que você faz o que faz. Qual é o seu motivo de ação? O que é que te move em sua vida hoje? Não há 10 anos atrás. Ou você está executando o mesmo padrão? Porque acredito que a força invisível da unidade interna ativada é a coisa mais importante do mundo. Estou aqui porque acredito que a emoção é a força da vida. Todos nós aqui temos grandes mentes. A maioria de nós aqui tem grandes mentes, certo? Não sei se estou na categoria, mas todos nós sabemos como pensar e com nossas mentes podemos racionalizar qualquer coisa. Podemos fazer qualquer coisa acontecer. Concordo com o que foi descrito há alguns dias sobre essa ideia
de que as pessoas trabalham em seu próprio interesse, mas todos nós sabemos que você não trabalha em seu próprio interesse o tempo todo, porque quando a emoção entra, a fiação muda na forma como funciona. Então é maravilhoso para nós pensarmos intelectualmente sobre como é a vida do mundo, especialmente aqueles que são muito inteligentes. Podemos jogar este jogo em nossa cabeça, mas eu realmente quero saber o que está te levando, e o que eu gostaria de talvez convidar você a fazer no final dessa palestra é explorar onde você está hoje por duas razões. Para que você possa contribuir mais, e 2, para que com sorte não possamos apenas entender outras pessoas, mas também apreciá-las mais e criar os tipos de conexões que podem parar alguns dos desafios que enfrentamos em nossa sociedade hoje, que só vão ser ampliados pela própria tecnologia que está nos conectando, porque está nos fazendo cruzar, e essa interseção nem sempre cria a vista de todo mundo. Agora entende todo mundo e todo mundo aprecia todo mundo. Eu tive obsessão, basicamente por 30 anos, e essa obsessão tem sido o que faz a diferença na qualidade da vida das pessoas, o que faz a diferença em seu desempenho, porque foi para isso que fui contratado. Eu tenho que produzir o resultado agora. Isso é o que eu tenho feito por 30 anos. Eu recebo o telefonema quando o atleta está queimando na televisão nacional e eles estavam à frente por 5 tacadas. E agora eles não podem voltar ao curso. E eu tenho que fazer algo agora para obter o resultado ou nada importa. Eu recebo telefonema quando a criança vai cometer suicídio. E eu tenho que fazer alguma coisa agora. E em 29 anos, sou muito grato por lhe dizer: nunca perdi em 29 anos. Não significa que não vou algum dia, mas eu não fiz isso. E a razão é a compreensão dessas necessidades humanas que eu quero falar com você. Quando recebo essas ligações sobre desempenho, isso é uma coisa, mas como você faz uma mudança? Também eu estou olhando para ver o que é que está moldando a capacidade dessa pessoa de contribuir, para fazer algo além de si mesmos. Então, talvez a verdadeira questão seja, eu olho para a vida e digo que há duas grandes lições. Uma é a ciência da realização, que quase todos nessa sala dominaram de forma incrível. É assim que você pega o invisível e o torna visível. Como você tira o que você está sonhando e faz acontecer. Seja o seu negócio, sua contribuição para a sociedade, dinheiro, seja o que for para você, seu corpo, sua família. Mas a outra lição de vida, que raramente é dominada, é a arte da realização. Porque a ciência é fácil, certo? Conhecemos as regras, você escreve o código, você dobra-o e você obtém o resultado. Uma vez que você conhece o jogo, você até faz a aposta, não é? Mas quando se trata de realização, isso é uma arte. E a razão é que se trata de apreciação e é sobre contribuição. Você só pode sentir tanto por si mesmo. Eu tive um laboratório interessante para tentar responder a pergunta da pergunta real. Qual é a diferença na vida de alguém? Se você olhar para alguém como essas pessoas que você deu tudo, são todos os recursos que eles dizem que precisam. Você não deu a eles um computador de $100. Você deu a eles o melhor computador. Você lhes deu amor, você lhes deu alegria. Você estava lá para confortá-los. E essas pessoas muitas vezes, e você conhece alguns deles, tenho certeza, acabar o resto de sua vida com todo esse amor, educação, dinheiro e experiência, passando a vida entrando e saindo de reabilitação. Então, você conhece pessoas que passaram por uma dor extrema, psicologicamente, sexualmente, espiritualmente, abusado emocionalmente e nem sempre, mas muitas vezes eles se tornam algumas das pessoas que mais contribuem para a sociedade. Então a pergunta que temos que nos perguntar realmente é: o que é isso? O que é que nos molda? Vivemos em uma cultura de terapia, a maioria de nós não fazemos isso, mas a cultura é uma cultura de terapia. E o que quero dizer com isso é a mentalidade de que somos o nosso passado. Todo mundo nesta sala, você não estaria nessa sala se você comprou essa teoria, mas a maioria da sociedade pensa que biografia é destino. O passado é igual ao futuro. Claro que sim, se você mora lá. Mas o que as pessoas nesta sala sabem e o que temos que nos lembrar, porém, porque você pode saber algo intelectualmente. Você pode saber o que fazer e então não usá-lo, não aplicá-lo. Então, realmente vamos nos lembrar que a decisão é o poder final. Isso é o que realmente é.
Agora, quando você pergunta às pessoas, você falhou em conseguir alguma coisa? Quantos nunca conseguiram alcançar algo significativo em sua vida? Diga sim. Mas se você perguntar às pessoas por que você não conseguiu algo, alguém que está trabalhando para você, ou um parceiro, ou mesmo você, e você não conseguiu atingir um objetivo, qual é a razão pela qual as pessoas dizem que não conseguiram? O que eles te dizem? Diga-me, vamos lá, em voz alta. Não sabia o suficiente, não tinha o conhecimento, não tinha o dinheiro, não tive tempo, não tinha a tecnologia, eu não tinha o gerente certo, a Suprema Corte, não tinha o Supremo Tribunal, e o que todos aqueles, incluindo o Supremo Tribunal, têm em comum. Eles são uma reclamação para você faltando recursos, e eles podem ser precisos. Você também não ter o dinheiro, você pode não ter a Suprema Corte, mas esse não é o fator definidor. E você me corrige se eu estiver errado. O fator definidor são os recursos, é desenvoltura. E o que quero dizer especificamente, em vez de apenas uma frase, é se você tem emoção. Emoção humana, algo que eu experimentei de você anteontem, em um nível que é tão profundo quanto eu já experimentei. E se você estivesse se comunicado com essa emoção, eu acredito que você teria vencido. Mas, como é fácil para mim dizer a ele o que ele deveria fazer. Idiota, Robbins. Mas eu sei, quando assistimos ao debate naquela época, haviam emoções que bloqueavam a capacidade das pessoas para obter o intelecto, e a capacidade deste homem é a maneira como eles se depararam com algumas pessoas naquele dia. Porque eu conheço pessoas que queriam votar em sua direção e não fizeram. Fiquei chateado, mas havia emoção que estava lá. Quantos sabem do que estou falando aqui? Digam sim. Então é emoção. Se tivermos a emoção certa, podemos nos obrigar a fazer qualquer coisa. Podemos passar por isso. Se você for criativo o suficiente, brincalhão o suficiente, divertido o suficiente, você pode falar com alguém, sim ou não? Sim. Se você não tem dinheiro, mas é criativo ou determinado o suficiente para encontrar o caminho, então esse é o recurso final. Mas esta não é a história que as pessoas nos contam. A história que as pessoas nos contam é um monte de histórias diferentes. Eles nos dizem que não temos os recursos, mas no final das contas, se você der uma olhada aqui, gire-os se quiser. Eles dizem quais são todas as razões que eles têm em comum. Já dissemos isso. O próximo, por favor. Ele quebrou meu padrão. Mas eu apreciei a energia e vou te dizer isso. O que determina seus recursos? Dissemos que as decisões moldam o destino, que é meu foco aqui. Se as decisões moldam o destino, o que determina são 3 decisões. No que você vai focar? Agora você tem que decidir no que vai focar. Neste segundo, consciente ou inconsciente. No minuto em que você decide se concentrar em algo, você tem que dar um significado. E qualquer que seja esse significado, produz emoção. Este é o fim ou o começo? Deus está me punindo ou me recompensando? Ou este é o lançamento dos dados? Uma emoção, então, cria o que vamos fazer, ou a ação. Então pense em sua própria vida, as decisões que moldaram seu destino. Isso soa muito pesado, mas nos últimos 5 ou 10 anos, 15 anos, não houve algumas decisões que você tomou e que se você tomasse uma decisão diferente, sua vida seria completamente diferente? Quantos podem pensar em uma, honestamente? Melhor ou pior? Digam sim. Então, a conclusão é que talvez fosse para onde ir trabalhar e você conheceu o amor da sua vida lá. Talvez tenha sido uma decisão de carreira. Conheço os gênios do Google que vi aqui. Eu entendo que a decisão deles foi vender sua tecnologia em primeiro lugar. E se eles tomaram essa decisão versus construir sua própria cultura, como o mundo seria diferente? Como suas vidas seriam diferentes? Seu impacto? A história do nosso mundo são essas decisões. Quando a mulher se levanta e diz, não, eu não vou para a parte de trás do ônibus, ela não apenas afetou sua vida, essa decisão moldou nossa cultura. Ou alguém parado na frente de um tanque, ou estar em uma posição como Lance Armstrong, e alguém lhe diz, você tem câncer testicular. Isso é muito difícil para qualquer homem, especialmente se você andar de bicicleta. Você tem isso em seu cérebro, você tem em seus pulmões. Mas qual foi a decisão sobre o que focar? Diferente da maioria das pessoas. O que isso significava? Não foi o fim, foi o começo. O que eu vou fazer? Ele sai e ganha 7 campeonatos. Ele nunca ganhou uma vez antes do câncer, porque ele tem aptidão emocional.
força psicológica. Essa é a diferença entre os seres humanos que eu vi, dos 3 milhões que estive por aí. Porque isso é sobre o meu laboratório. Eu tive com 3 milhões de pessoas de 80 países diferentes que tive a chance de interagir nos últimos 29 anos. Depois de um tempo, os padrões tornam-se óbvios. Você vê que a América do Sul e a África podem estar conectadas de uma certa maneira, certo? Outras pessoas dizem, isso soa ridículo, é simples. Então, o que moldou o lance? O que moldou você? 2 forças invisíveis, muito rapidamente, um estado. Todos nós já tivemos momentos, você já teve um momento, você fez algo e depois que você fez isso, você pensou consigo mesmo. Eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu não posso acreditar que eu fiz isso. Isso foi tão estúpido. Quem esteve lá, diga sim. Você já fez alguma coisa. Depois que você faz isso, você vai. Era eu. Não era sua habilidade, era seu estado. Eu mostro às pessoas como mudar isso radicalmente. Mas o que eu quero terminar rapidamente aqui é o seu modelo do mundo. É o que o molda a longo prazo. Seu modelo do mundo é o filtro. É isso que está nos moldando. É isso que faz as pessoas tomarem decisões. Quando queremos influenciar alguém, temos que saber o que já os influencia. É o composto de 3 partes, eu acredito. Primeiro, você descobre qual é o alvo, o que você está procurando. Acredito que não são seus desejos. Você pode obter seus desejos ou objetivos. Quantos já conseguiram objetivo ou desejo e pensamento? Isso tudo que existe. Quantos estiveram lá? Diga sim. Então, são necessidades que temos. Eu acredito que existem 6 necessidades humanas. Em segundo lugar, uma vez que você saiba qual é o alvo que está conduzindo você e que você descobre a verdade, você não o forma, você o descobre. Então você descobre qual é o seu mapa. Quais são os sistemas de crenças que estão lhe dizendo como obter essas necessidades. Algumas pessoas pensam que a maneira de obter essas necessidades é destruir o mundo. Algumas pessoas é construir algo. Crie algo, ame alguém e depois há o combustível que você escolhe. Então, muito rapidamente, 6 necessidades, deixe-me dizer quais são. Primeiro, certeza. Agora, estes não são objetivos ou desejos, são universais. Todos precisam da certeza de que podem evitar a dor. Pelo menos, fique confortável. Agora, como você consegue? Controle todos, desenvolva uma habilidade, desistir, fumar um cigarro. Se você ficou totalmente certo, ironicamente, mesmo que todos nós precisamos disso, como se você não tem certeza sobre sua saúde, ou seus filhos, ou dinheiro, você não pensa muito mais. Você não tem certeza se o teto vai aguentar. Você não vai ouvir nenhum orador. Mas, enquanto buscamos a certeza de forma diferente, se tivermos total clareza, teremos o quê? O que você sente se tiver certeza? Você sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, como isso vai acontecer, o que você sentiria? Entediado em suas mentes? Então, Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu uma segunda necessidade humana, que é a incerteza. Precisamos de variedade, precisamos de surpresa. Quantos de vocês aqui adoram surpresas? Digam sim. Você gosta das surpresas que deseja. Aqueles que você não quer, você chama de problemas, mas você precisa deles. Variedade é importante, mas já alugou um vídeo ou um filme que você já viu? Quem fez isso? Por que você está fazendo isso? Você tem certeza que é bom, porque você leu antes, viu isso antes, mas você espera que tenha sido tempo suficiente que você esqueceu a variedade. Terceira necessidade humana, crítica, significância. Todos nós precisamos nos sentir importantes, especiais, únicos. Você pode obtê-lo ganhando mais dinheiro. Você pode fazer isso sendo mais espiritual. Você pode fazer isso colocando-se em uma situação onde você coloca mais tatuagens e brincos em lugares que os humanos não querem saber, o que for preciso. A maneira mais rápida de fazer isso, se você não tiver antecedentes, sem cultura e sem crença em recurso ou desenvoltura, é violência. Se eu colocar uma arma na sua cabeça e eu viver no bairro, instantaneamente eu sou significativo. 0 a 10, quão alto? 10. Quão certo estou de que você vai me responder? 10. Quanta incerteza? Quem sabe o que vai acontecer a seguir? Meio emocionante, como subir em uma caverna e fazer essas coisas todo o caminho até lá. Variedade total e incerteza. E é significativo, não é?
Então você está disposto a arriscar sua vida por isso. É por isso que a violência sempre existiu, estará por perto, a menos que tenhamos uma mudança de consciência como espécie. Agora, você pode ter significado de 1 milhão de maneiras, mas para ser significativo, você precisa ser único e diferente. Aqui está o que realmente precisamos: conexão e amor. Quarta coisa, todos nós queremos. A maioria das pessoas se contentam com a conexão porque o amor é muito assustador. Não queira se machucar. Quem aqui já foi ferido em um relacionamento íntimo, diga sim. E você vai se machucar de novo. Você não está feliz por ter vindo a esta visita positiva? Mas aqui está o que é verdade. Nós precisamos disso. Podemos fazê-lo através da intimidade, através da amizade, através da oração, através da caminhada na natureza. Se nada mais funcionar para você, pegue um cachorro. Não pegue um gato. Pegue um cachorro, porque se você for embora por 2 minutos, é como se você estivesse há 6 meses, quando você aparece novamente 5 minutos depois, certo? Agora, essas 4 primeiras necessidades que todo ser humano encontra uma maneira de atender. Mesmo você mentir para si mesmo, mesmo se tiver personalidades divididas. As primeiras 4 necessidades são chamadas de necessidades da personalidade, é como eu chamo. As 2 últimas são as necessidades do espírito, e é aí que vem a realização. Você não obterá satisfação dos 4 primeiros. Você vai dar um jeito, fumar, beber, faça o que for. Conheça os 4 primeiros, mas os 2 últimos, número 5. Você deve crescer. Todos nós sabemos a resposta aqui. Se você não crescer, você o quê? Se um relacionamento não está crescendo, se um negócio não está crescendo, se você não está crescendo, não importa o quanto dinheiro que você tem, quantos amigos que você tem, quantas pessoas te amam, você se sente como um inferno. E é a razão pela qual crescemos, eu acredito, é assim, temos algo para dar de valor, porque a 6ª necessidade é contribuir além de nós mesmos. Porque todos nós sabemos, por mais brega que pareça, o segredo da doação da vida. Todos nós sabemos que a vida não é sobre mim, é sobre nós. Essa cultura sabe disso, essa sala sabe disso, e é emocionante. Quando você vê Nicolas aqui falando sobre seu computador de $100, o mais apaixonado, é emocionante, aqui está um gênio. Mas ele tem um chamado agora. Você pode sentir a diferença nele, e é lindo. E esse chamado pode tocar outras pessoas. Na minha própria vida, minha vida foi tocada porque quando eu tinha 11 anos, ação de graças, sem dinheiro, sem comida, e não vamos passar fome, mas meu pai estava totalmente confuso. Minha mãe estava deixando ele saber o quão ruim ele estragou tudo. E alguém veio até a porta e entregou comida. Meu pai tomou 3 decisões. Eu sei o que eles eram, brevemente. Seu foco era: isso é caridade. O que significa? Eu sou inútil. O que eu tenho que fazer? Deixar minha família. Foi o que ele fez. O tempo é uma das experiências mais dolorosas da vida. Minhas 3 decisões me deram um caminho diferente. Eu disse: foco. Tem comida, que conceito. Segundo, mas foi isso que mudou minha vida. Foi isso que me formou como ser humano. O presente, alguém, nem sei quem é. Eles não estão pedindo por isso. É só dar comida para a nossa família, cuidar de nós. Isso me fez acreditar nisso. O que isso significa? Que estranhos se importem. E o que me fez decidir é: se estranhos se importam comigo e com minha família, eu me importo com eles. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Fazer a diferença. Então, quando eu tinha 17 anos, saí no dia de ação de graças. Foi meu alvo por anos ter dinheiro suficiente e alimentar 2 famílias. A coisa mais divertida que já fiz na minha vida. Mais emocionante. Então, no ano seguinte, foram 4 famílias. Eu não contei a ninguém o que estava fazendo. No ano que vem, 8 famílias. Eu não estava fazendo isso por pontos de brownie. Mas depois das 8 famílias, achei que poderia precisar de ajuda. Então, com certeza, eu saí e o que eu fiz? Envolvi meus amigos e criei empresas. E então, eu tenho 11 empresas. Então, eu construí a fundação. Agora, 18 anos depois, tenho orgulho de dizer a você que, no ano passado, alimentamos 2 milhões de pessoas em 35 países através da nossa fundação durante as férias, ação de graças, Natal, em todos os diferentes países do mundo. Tem sido fantástico. Obrigado. Eu não te digo para me gabar, eu te digo porque estou orgulhoso dos seres humanos, porque eles se entusiasmam em contribuir uma vez que eles tiveram a chance de experimentá-lo, não falar sobre isso. Então, finalmente, estou sem tempo,
o alvo que te molda, aqui está o que é diferente sobre as pessoas. Temos as mesmas necessidades, mas você é uma aberração de certeza? É isso que você mais valoriza ou incerteza? Este homem aqui não poderia ser uma aberração de certeza se ele escalou por aquelas cavernas. Você é movido por significado ou amor? Todos nós precisamos de todos os seis. Seja qual for o seu sistema principal, inclina você em uma direção diferente. E como você se move em uma direção, você tem um destino. A segunda parte é o mapa. Pense nisso como sistema operacional. Diz como você chegar lá. E o mapa de algumas pessoas é: eu vou salvar vidas, mesmo que eu morra por outras pessoas. E eles são bombeiros. Outra pessoa é que vou matar pessoas para fazer isso. Então, eles estão tentando atender às mesmas necessidades de significância. Eles querem honrar a Deus ou honrar sua família, mas eles têm um mapa diferente. E as 7 crenças diferentes, não posso passar por elas porque eu terminei. A última parte é a emoção. Eu diria que uma das partes do mapa é como o tempo. A ideia de algumas pessoas de um longo tempo é de 100 anos. O de outra pessoa é de 3 segundos, que é o que eu tenho. E o último, que eu já mencionei, te enche. Se você tem um alvo e um mapa, e digamos que não posso usar o Google porque adoro o Mac, e eles ainda não o tornaram bom para o Mac, então se você usa o MapQuest, quantas fizeram esse erro fatal de usar o MapQuest em alguns momentos? Você usa essa coisa e nunca chega lá. Bem, imagine se as suas crenças garantem que você nunca pode chegar onde você quer ir. A última coisa é a emoção. Agora, aqui está o que eu vou te dizer sobre emoção. Existem 6.000 emoções para as quais todos nós temos palavras na língua inglesa, que apenas é uma representação linguística, certo? Muda de acordo com o idioma. Mas, se suas emoções dominantes, se eu tivesse mais tempo, eu teria 20.000 pessoas ou 1.000 e os faria escrever todas as emoções que eles experimentaram em uma semana média. E eu lhes dou o tempo que eles precisam. E de um lado, a escrita empoderando emoções. O desempoderamento do outro. Adivinha quantas emoções as pessoas experimentam? Menos de 12. A metade deles faz com que eles se sintam assim. Então, eles tiveram 5 e 6 malditos sentimentos. É como se eles se sentissem felizes, animados, ou frustrado, sobrecarregado, deprimido. Quantos de vocês conhecem alguém que não importa o que aconteça, encontra uma maneira de ficar chateado? Quantos conhecem alguém assim? Ou não importa o que aconteça, eles encontram uma maneira de ser feliz ou animado. Quantos conhecem alguém assim? Vamos lá. Quando o 11 de setembro aconteceu, eu vou terminar com isso. Eu estava no Havaí. Eu estava com 2.000 pessoas de 45 países. Estávamos traduzindo 4 idiomas simultaneamente para um programa que eu estava conduzindo por uma semana. A noite anterior foi chamada de maestria emocional. Levantei-me, não tinha planos para isso, e disse: nós todos, esses fogos de artifício, eu faço coisas loucas e divertidas. E então, no final eu parei, eu tinha esse plano. Eu ia dizer, mas eu nunca faço o que vou dizer. E de repente eu disse: quando as pessoas realmente começam a viver, quando eles enfrentam a morte. Então eu passei por essa coisa toda sobre se você não fosse sair desta ilha. Se daqui a 9 dias você fosse morrer, quem você chamaria? O que você diria? O que você faria? Bem, naquela noite foi quando o 11 de setembro aconteceu. Uma mulher veio ao seminário e quando ela chegou lá, seu namorado anterior havia sido sequestrado e assassinado. Seu amigo, seu novo namorado, queria se casar com ela e ela disse não. Ele disse: se você sair e for para aquela coisa do Havaí, acabou entre a gente. Ela disse que acabou. Quando terminei aquela noite, ela ligou para ele e deixou uma mensagem, história real, no topo do World Trade Center, onde trabalhou, dizendo: querida, eu te amo. Eu só quero que você saiba que eu quero me casar com você. Foi estúpido da minha parte. Ela estava dormindo porque era 3 da manhã para nós, quando ele a chamou de volta do topo e disse: querida, eu não posso te dizer o que isso significa. Ele disse: eu não sei como te dizer isso, mas você me deu o maior presente, porque eu vou morrer. E ela tocou a gravação para nós na sala. Ela estava no Larry King Live. E ela disse que você provavelmente está se perguntando como na Terra isso poderia acontecer com você 2 vezes. E ele disse que tudo o que posso dizer a você é: esta deve ser a mensagem de Deus para você. Querida, a partir de agora, todos os dias, dê tudo de si, ame tudo de si. Não deixe
que nada te impeça. Ela termina e um homem se levanta e diz: sou do Paquistão, sou muçulmano. Eu adoraria segurar sua mão e dizer que sinto muito, mas francamente isso é retribuição. Não posso te contar o resto porque estou sem tempo. Sério, você tem certeza? 10 segundos. 10 segundos, então quero ser respeitoso. 10 segundos, tudo que posso dizer é que trouxe esse homem no palco como um homem de Nova York que trabalhou no World Trade Center, porque eu tinha cerca de 200 nova-iorquinos lá. Mais de 50 perderam suas empresas inteiras, seus amigos, marcando seus Palm Pilots, um comerciante financeiro, essa mulher feita de aço, berrando, 30 amigos riscando, que todos morreram. O que eu fiz para as pessoas é dito, no que vamos focar, o que isso significa e o que vamos fazer. Peguei o grupo e fiz o que as pessoas se concentrassem. Se você não perdeu alguém hoje, seu foco será como servir a outra pessoa. Uma mulher se levantou e ela estava tão brava e gritando, e então eu descobri, ela não era de Nova York, ela não é americana, ela não conhece ninguém aqui. Eu disse que você sempre fica com raiva? Ela disse, sim, pessoas culpadas ficaram culpadas, pessoas tristes ficaram tristes. E eu peguei esses dois homens e fiz o que eu chamo uma negociação indireta. Homem judeu com família nos territórios ocupados. Algum Nova York que teria morrido se estivesse no trabalho naquele dia. E este homem que queria ser um terrorista e deixou bem claro. E a integração que aconteceu está em um filme que terei prazer em enviar para vocês para que possa ver o que realmente aconteceu em vez da minha verbalização. Mas os dois não só vieram juntos e mudaram suas crenças e modelos de mundo, mas eles trabalharam juntos para trazer. Há quase 4 anos, há várias mesquitas e sinagogas e a ideia de como criar paz. E ele escreveu um livro que se chama Minha Jihad, Meu Caminho de Paz. Assim, a transformação pode acontecer. Então, meu convite para você é este. Explore sua web, a web aqui. As necessidades, as suas crenças, as emoções que estão controlando você por 2 razões. Portanto, há mais de você para dar e alcançar também. Todos nós queremos fazer isso, mas quero dizer dar porque é isso que vai te encher. E em segundo lugar, para que você possa apreciar, não apenas entender, isso é intelectual, isso é a mente, mas aprecie o que está levando outras pessoas. É a única maneira de nosso mundo mudar. Deus te abençoe, obrigado. Espero que você tenha sido servido. Obrigado.